Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos concluir essa carta maravilhosa de Filipenses e vamos ter muita instrução com relação a tudo que a gente deve fazer, né, como cristão. Essa carta realmente é maravilhosa. Vamos orar para o Senhor estar conosco. Pai amado, Deus querido, você é tão bom, Senhor. Você é tão generoso, Deus, tão amoroso, Pai. Nesse último dia de reunião do ano de 2023, estou apegando-se às Escrituras. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu controle sobre todas as coisas, pelo teu amor, pelo teu ensino. Obrigada, Senhor, por tudo. Que o Espírito Santo esteja conosco hoje mais uma vez, abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração para a forma como nós devemos proceder como cristãos. Ensina-nos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bom dia. Quem não dei bom dia ainda, bem-vindo Amém. Bom aqui. dia. Bom dia. Bom dia. Pronto, vamos continuar aí. Fecha aí esses mics. A gente vai lembrar um pouquinho Filipenses 3. Filipenses 3, no versículo 3 diz assim: Pois nós é que somos a circuncisão. Lembra? Porque havia muito engano ali, muitas pregações diferentes, né? Eles chamam de hebraizantes, que traziam de volta, né? Toda aquela as é, formas de adoração, né, do antigo acordo, né, da antiga aliança, e ele fala: nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. A gente precisa desapegar mesmo da carne, né? E isso é muito importante como diretrizes para nós. Essa carta, em cada frase, cada versículo, ela tem uma lição importante para a nossa vida. Filipenses 3, 4 a 8, ela fala bastante a respeito de Paulo, dando suas credenciais, né? Como hebreu, né? Como fariseu, como um homem da lei, como um homem justo e reto. E ele fala: se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia, eu pertencia à tribo de Benjamim, eu era fariseu, né? Conhecedor da lei, mas zeloso, muito zeloso, perseguidor da igreja, né? Irrepreensível quanto à justiça, né? Obediente à lei. Mas para mim, ele diz assim: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E ele diz mais que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Gente, Jesus é maravilhoso e é o nosso maior tesouro, mas o conhecimento de Jesus é um privilégio do qual nós não podemos abrir mão. Nós não podemos abrir mão desse privilégio e nós temos verdadeiramente que honrar ao Senhor pelo presente que é, além de termos a salvação, temos o conhecimento dele, quando tanta gente anda por aí na cegueira, né, na escuridão. E aí, continuando, o último trechinho que eu gostaria de chamar aqui de Filipenses, antes da conclusão dele, Filipenses 3, né? 12 a 14 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo está falando da santificação, do aperfeiçoamento, do caminhar na direção do caráter de Cristo, né? Ele diz assim: precisa parecer com ele. Aí ele diz assim: ó, estou me colocando como quem já chegou lá. Ele diz: eu não digo que já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas uma coisa ele diz:
prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus, né? Aí ele diz assim: não pense nesse trocadilho aqui com essas palavras, né? Alcançado, alcançando, alcançá-lo, Jesus me alcançou, né? Para alcançar, é a coisa da luta, da busca que a gente deve ter, né? Aí ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Assim é a caminhada com Cristo. Eu pequei, eu pensava errado, eu isso, eu aquilo, eu fui machucado. Deixa tudo para trás, entrega nas mãos do Senhor e prossegue para o alvo, para a vida nova e abundante que Ele tem para mim e para você. E ele diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Que seja essa a nossa oração, né? Também. E agora só o linkzinho para o capítulo 4, né? Os últimos versículos de Filipenses 3, versículos 20 e 21. Eles falam da cidadania celestial que nós temos. Eu vou ler aqui. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Isso aí é a chamada para hoje, minha gente, porque ele está falando da nossa cidadania. A nossa cidadania é a cidadania dos céus. E a gente precisa viver essa cidadania aqui. E aí eu me lembro que eu falei da outra vez sobre os japoneses, né? São japoneses, têm uma cultura japonesa. E vieram para aqui, para o Brasil, e aí todo mundo deixa o lixo no estádio, porque isso é a nossa cultura, e eles saíram lá recolhendo aquele lixo e deixaram tudo limpinho. Por quê? Porque eles trouxeram a cultura deles para a nossa. Eles estavam habitando temporariamente aqui no Brasil, mas a cultura deles, eles não abriram mão. E esse é o nosso chamado. Nós somos cidadãos do reino de Deus, estamos habitando temporariamente na terra e nós somos convocados a trazer a nossa cultura para esse local. Então vamos começar Filipenses 4:1. Começa com um portanto, a gente já sabe, portanto significa diante de tudo isso que nós vimos antes, né? E principalmente essa última coisa, que é a coisa da cidadania. Portanto, meus irmãos, ele chama a quem amo e de quem tenho saudade. Vocês que são minha alegria, minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Duas vezes Paulo tem um tratamento de carinho, de proximidade, de intimidade com aquela igreja de Filipos. Eles não eram mais uma igreja, eles eram a igreja que acolheu Paulo, que foi a sede de Paulo durante 3 anos e que acompanhou Paulo na sua maratona evangelística, implantando aquelas 7 cidades que são citadas lá no Apocalipse. Lembra? Falamos disso da outra vez. Enfim, ele fala aqui, meus irmãos, amados, esse povo é muito querido dele e ele está dando o melhor dele nessa carta para esse povo, tá? E ele fala aqui que eles são a sua alegria, porque essa é a carta da alegria, né? E ele chama de minha coroa. E essa coroa que está aí, eu vi vários comentários falando, essa não é. Há 2 palavras gregas para coroa, que são traduzidas para o português como coroa. Então, tem a coroa real, aquela que a realeza usa, mas essa coroa daí é a coroa da vitória, a coroa de louros, de quem faz uma corrida e tem uma vitória. E ele diz, Paulo, né, que aquelas pessoas de Filipos eram a sua coroa, era a marca da vitória na corrida que ele tinha feito, né, da evangelização daquele povo.
enfim, né? Ele fala a respeito disso e ele diz, minha gente, primeiríssimo conselho de Paulo aqui nesse fechamento: permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes. A gente precisa disso, porque é tão fácil para a gente começar no arranque, né? A maioria dos cristãos é questão de arranque. Ah, eu vou num culto, ouço uma palavra maravilhosa, eu quero isso para minha vida. Pá, quando chega segunda-feira, ainda estou fazendo postagens ali. Na terça-feira, eu me lembro com muita saudade. Na quarta-feira, eu não me lembro mais. Você pergunta, o que foi no domingo? Não sei, foi uma palavra muito boa, muito legal, mas eu não sei mais o que foi, nem me lembro. Enfim, permanecer firmes, muito importante. Versículo 2 diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sínteque é que vivam em harmonia no Senhor. Paulo está escrevendo uma carta para a igreja, mas ele está preocupado com essas duas líderes, claramente são líderes, mas não estão se entendendo. E, gente, eu botei só esse versículo aqui separadinho para não esquecer de falar da importância da unidade na liderança, né? A gente tem funções, a gente tem responsabilidades na igreja e muita gente, muitas vezes, a gente se preocupa com a nossa tarefa. A gente não se preocupa com a igreja, a gente não tem a visão geral. Assim, eu fiz minha parte, se o outro não fez a parte dele, aí é outro problema. Ou então eu reclamo, tenho que despreza, tenho que reclama, fulano não fez isso aí, babá, babá, e você se apresentou para ajudar. Posso ajudar? Posso ajudar? Enfim, é muito importante que a gente entenda que o corpo de Cristo deve funcionar harmoniosamente. E quando ele não funciona harmoniosamente, principalmente na liderança, então a coisa degringola. E eu vou dizer uma coisa: você dizer assim, eu não discuto com ninguém, eu me dou bem com todo mundo, eu estou sempre numa boa, não atrapalho o serviço de ninguém, sim, mas você está em unidade, você está ligado nas coisas dos outros, está ligado na visão geral, né? Naquilo que podia fazer, você pode abrir a porta para alguém, não precisa você ser introdutor do templo para isso. Você pode abraçar, você pode sorrir, você pode perguntar como vai, você não precisa de uma credencial ou de um crachá para agir como igreja. E a gente tem que ter essa responsabilidade, né? A gente tem que ter essa visão aí. E aí Paulo não diz para Evódia e Sínteque, sejam amiguinhas. Ele não diz isso. O que é que ele diz, minha gente? Outra dica importantíssima. Ele diz assim: eu rogo, primeiro ele roga, não, ele não ordena. Paulo não ordena, ele pede, ele chega com humildade solicitando, dizendo que isso é importante para a igreja, não é nem para mim. Ele diz que vivam em harmonia no Senhor. Vivam em harmonia no Senhor. Significa tenha a mente no Senhor e não uma na outra. Se estão discutindo é porque não chegou no nível celestial. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não chegou no nível do Senhor, porque se cada uma, a Sinteque e a Evódia, forem andando na direção do Senhor, vão acabar encontrando um lugar de harmonia. A harmonia é a palavra, então não é uma amizade, não é uma por cima da outra, não é, eu lhe amo com todo o meu coração, né? Não, é harmonia. Harmonia, isso é muito importante. E vejamos não somente o nosso exemplo, né? Eu acho importante que o cristão não se preocupe somente com aquilo que ele está projetando para as pessoas, mas ele se preocupe com o projetor que está dentro de você, que está emitindo esse sinal que está sendo recebido pelos outros. Porque se o que você tem dentro é bom, pode projetar, não tem problema nenhum, não tem que se preocupar com o que as pessoas estão enxergando, porque está vindo de um lugar de amor, percebe? Enfim, vamos em frente, Filipenses 4:3 diz: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Minha gente,
ter o seu nome escrito no livro da vida é a maior honra que a gente pode ter. Não é um título, não é uma posição, né? Esse é o líder, esse é o nosso líder, é o líder do grupo, é o que fez, é o que coordenou, é o que não sei o quê. Não. Nós temos, e a gente sabe que está lá no Evangelho, a gente tem que se gloriar, não porque os demônios se submetem a nós, mas porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é o essencial. Isso é o mais importante de tudo. Todo o resto que está acontecendo aqui é só uma coisa temporária que vai passar rápido, mais rápido do que a gente pensa, não é? E aí observe que Paulo não julga aquelas mulheres, né? Mas pede não só a elas que se reconciliem, caminhando em harmonia, mas pede a algum leal companheiro que não é nem nominado. Então entende-se que aqui Paulo está falando com a igreja. Ajude, ajude, porque não é fácil. Não é fácil as pessoas entrarem em harmonia, às vezes é orgulho, às vezes é alguma coisa que eu acho importante para a igreja, e você também acha importante da igreja, só que você acha diferente de mim. E aí, no Senhor, porque há um só Espírito, né? Se a gente chega perto do Senhor, vai haver harmonia nisso. E aí Paulo diz assim: minha gente, ajuda aí. Esse é o nosso papel, esse é o recado para mim e para você. Não é tomar partido. Ah, é Vória que está certa. Não, vem mesmo, ela que tem razão. Aí, ó, porque a outra fez isso, isso, isso. Isso aqui não pode ser feito desse jeito. Não é tomando partido, é ajudando a Evódia e a outra lá, que eu esqueci o nome, cita aqui, que entre em harmonia, né? Nosso papel é ajudar. Vamos para frente. Versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Gente, vamos combinar, né? Se você está alegre, especialmente no Senhor, você nem ofende ninguém, nem é ofendido por ninguém. Às vezes a pessoa fala um negócio e você vai ver que dormiu do lado errado da cama, vai ver que não dormiu direito, vai ver que está passando um perrengue, né? Um momento de deserto. Você está alegre, é natural que você não se sinta ofendido. E eu acho que é mais natural ainda que você não ofenda ninguém. Tá tudo bem, ó, bateu aqui na minha água, derrubou, besteira, é só enxugar aqui, não tem problema. Então, quando nós estamos alegres, no Senhor principalmente, nós não somos acessíveis a esse tipo de dificuldade. E é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai ver aqui nesse texto como isso é. Eu acho que eu tenho que andar um pouquinho mais rápido. Então, vamos para frente, né? A cura da discórdia está na alegria do Senhor. Percebe? Isso vai trazer cura para as nossas dificuldades de socialização, né? Filipenses 4, versículo 5 diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Essa palavra, amabilidade, várias discussões sobre ela, porque ela tem uma tradução ampla, porque é uma noção, percebe? Essa amabilidade é alguma coisa que representa paciência, né? Representa doçura, representa cuidado, né? E vários comentaristas falam assim: um exemplo de amabilidade é aquilo que Jesus fez com aquela mulher que foi flagrada, né, em adultério, e trouxeram ela e jogaram ela aos pés de Jesus, dizendo: olha aí, ó, foi flagrada em adultério, vamos apedrejá-la. E aí Jesus usou de amabilidade com aquela mulher, né? Parou ali, escreveu, eu já ouvi vários comentários acerca disso, né? Mas não vamos entrar por aqui. E depois ele disse:
E aí, vocês, a postura de vocês com relação a essa mulher? Vamos começar olhando. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A amabilidade é o jeito de você tratar as pessoas, e isso tem muito a ver com o seu estado mental. A palavra diz, ó, aquelas pessoas dispararam, eles foram saindo, mas a importância, minha gente, de você pensar como você está agindo. Será que você agiria assim com você mesmo? Será que você gostaria de ser tratado assim? Que essa é uma pergunta bem razoável, né? Nesse contexto. Enfim, e agora tem um trecho, a gente vai entrar num trecho que é muito usado para palestras mesmo, sermões a respeito de ansiedade. Minha gente, não temos tempo para tudo isso aqui, mas pega a essência da coisa. Lê isso, medita nisso. Olha, a ansiedade é o mal do século, né? É conhecido como o mal do século. Todo mundo ansioso, todo mundo, né, precisando ser visto, ser amado, né? Ter cuidado com o que vai vir, o que não vai vir e tal, muita ansiedade rolando, às vezes não, muito frequentemente também até em crianças a gente vê isso. Então vamos começar esse trecho, mas se liga aí, principalmente se isso é um problema para você, né? Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Gente, o tempo verbal desse primeiro verbo aí, essa construção, né? Não andem ansiosos, é uma ordem no grego, no original grego. Isso é uma ordem, porque realmente a pessoa que realmente confia em Deus, entrega a Ele os seus problemas e aguarda o encaminhamento no Senhor. E agora eu já parece que eu estou ouvindo. Ah, mas você não sabe como é o meu problema. Eu tenho que pagar a conta amanhã. Ah, mas você não sabe. Eu tenho que fazer uma operação e não sei o que lá. Ah, mas você não sabe. Essa briga, não sei o que lá. Ah, mas você não sabe. Eu não sei. Eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe, eu estou falando aqui, a mensagem é dele, a mensagem não é minha para você, a mensagem é dele para você e para mim, né? É uma ordem, diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas Deus que sabe todas as coisas, ele já conhece, ele diz o quê? Apresentem seus pedidos a mim, né? Deus quer que nós conversemos com Ele sobre tudo, inclusive os nossos problemas, as nossas preocupações, tudo, tudo, tudo. E claro, não apenas sobre isso. E eu queria parar um pouquinho aqui na análise desse versículo, porque ele diz assim: mas em tudo ele diz: apresentem seus pedidos a Deus, mas ele fala como, né? Tem o pela aí, pela oração, súplicas e ação de graça. Gente, oração é entendido como adoração, é falar com Deus a respeito de quem ele é. Como no comecinho do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, tu és soberano, tu estás acima do universo, tu és o criador do universo, tu és grandioso. A gente está se colocando numa postura de enxergar quem Deus é, porque eu vou dizer, a gente troca Jesus ou o Espírito Santo ou Deus Pai por qualquer um na vizinhança, viu? E aí, o que que acontece? Você fica achando que ele é desse tamanho. O nosso Deus, muitas vezes, é bem pequenininho, sem poder nenhum, e parece que é a opinião de alguém. E a gente realmente tem essa atitude. Mas a gente precisa entender que Deus é Deus. É a primeira coisa. A gente precisa entender que Deus é Deus, é o Criador do universo, é aquele que está onipresente, ele está aqui, está ali, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, tudo que você acha impossível, ele pode fazer. Desculpa aí, vou pegar uma. Pense nele, pense nele.
Aí ele fala de súplicas aqui, os meus pedidos, mas eu não quero ir para Deus com uma lista de supermercado. Quando eu vou para o supermercado, eu boto assim, ó, precisa disso, precisa disso, precisa disso, precisa disso, precisa disso. Mas a gente não quer chegar para Deus desse jeito. Minha gente, eu já vi filhos, muitas vezes os adolescentes, mas às vezes até as crianças, né? Ei, eu quero pipoca. Ei, eu quero aquela bicicleta. Eu quero ir para não sei para onde. Ei, eu quero não sei o quê. Às vezes até ordenando. E a gente às vezes tem essa atitude com Deus. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tira o eu dessa história. Olha para ele, né? E assim, ai Deus, estou precisando desse negócio, se tu puder me ajudar, tá valendo. Mas numa postura de, olha, eu sei que você sabe o que é melhor para mim. Então, é o seguinte, se você achar que isso não é tão bom para mim, então deixa do jeito que tá. Toma a frente, toma a direção. É a gente entregar a Deus, né? A gente pode, e ele diz, né? A gente às vezes fala assim, fazei conhecidas diante de mim as vossas petições. Tá na Bíblia? Tá. Tá na Bíblia. Agora, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou a coisa mais importante da sua vida, também tá. E a gente precisa harmonizar uma coisa com a outra. Então, às vezes, Deus mostra você para lá, mas aí você queria ir para cá e fica aquela, né, briga. Enfim, e a coisa mais preciosa para o coração de Deus, ação de graças, minha gente, gratidão, né? Gratidão por receber o que você pediu, gratidão por não receber o que você pediu. Eu fico muito atenta quando eu peço uma coisa a Deus e ele não me dá, sabia? Eu fico muito atenta. Primeiro, eu fico achando, ele tem uma coisa melhor. Então, estou pedindo errado. Ele tem uma coisa melhor para mim. Preciso sair da frente dele, né? Outra coisa que é assim, ele às vezes não dá um negócio porque ele quer trabalhar a sua vida em algum aspecto. Então, se liga que Deus está querendo fazer, o que ele está. E eu tenho que ter gratidão, porque eu sei que ele está o tempo todo cuidando de mim. O tempo todo cuidando de mim. E ele não é aquele pai que quer agradar e dizer, eu quero uma televisão de 90 por 90, 90 polegadas. Aí você vai dar porque você não vai estar ali. Você quer plugar o seu filho na TV e aí você dá a coisa escabrosa que ele quer e você desaparece. Para com isso. Nosso Deus é um Deus presente, é um Deus amoroso, é um Deus cuidadoso, é um Deus sábio e é um Deus poderoso para fazer aquilo que ele quer. Então, o que a gente pede, como diz a palavra, nada é impossível para Deus, né? Mas a verdade é que Deus tem sempre para nós algo maior e melhor do que nós pedimos. Se liga nisso, tá? Vamos para frente. Eita, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que promessa. Ele diz: a paz do Senhor. Então, veja, o que aconteceu aqui no 6, houve uma ordem. Uma ordem, não ande ansioso por coisa alguma, não ande ansiosa por coisa alguma. Mas agora no 7 vem uma promessa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, guardará a sua mente em Cristo Jesus. Então veja a associação dessas coisas. A gente falou, ser grato no receber ou no não receber, porque isso vai trazer fruto para você, para a sua vida. E essa paz é a paz de Deus. É a paz que você não explica, porque ela independe das circunstâncias. Tá tudo destruído, o aluguel vai vencer, e a doença tá ali, e eu não sei o que, e tal, e tal, e tal, que eu tô pregando meu olho aqui, me preocupando. Ele diz: olha, todo entendimento, toda lógica diz que esse negócio é para você se preocupar, mas você não tem a paz de Deus. Você tem a paz de Deus. É a paz que excede todo entendimento. E a palavra diz: ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É como se a paz que você recebe fosse um guardião que não deixa a ansiedade entrar aqui. Ela vai guardar o nosso coração em Jesus. É mais ou menos como assim: você está num prédio, não é tão seguro assim, mas aí você tem aquele guardinha lá embaixo, né?
aquele cara na portaria que é o que deixa entrar alguma coisa, ou alguém, né, no caso, ou não, ele está lhe guardando. E aí, por que aquela pessoa está ali lhe guardando? Você se sente seguro dentro de casa. Eu estou mais tranquila abrindo a porta do meu carro na rua ou depois que eu passei pelo portão do meu prédio? Eu estou muito mais tranquila quando eu estou dentro do meu prédio, abro a porta, tiro minhas compras, pego minha bolsa, falo no celular e vou ali. Na rua eu não faço isso. Por quê? Porque tem um porteiro ali guardando para que o maligno não entre. A mesma coisa é a paz de Deus. A paz de Deus, ela guarda a nossa mente e o nosso coração para que nós não tenhamos ansiedade. A ansiedade não chegue ali. Então, veja, isso não é uma paz racional. Não, estou tranquilo, me garanto, porque contratei 30 seguranças aqui no meio da rua. Às vezes tem gente que faz isso, né? Contrata os carros blindados e a gente sabe que aquilo não é suficiente, né? A promessa de paz de Deus é uma sensação de tranquilidade, assim, que excede todo o seu raciocínio lógico, né? A gente tem a mente e o nosso coração guardados, né? Para não ser abalado, para a gente viver, né? Debaixo da graça do Senhor. Filipenses 4:8, um versículo muito conhecido, muito conhecido. Eu, Kátia, gosto de chamar isso da regra de ouro para a ansiedade. O que colocar na minha mente? Gente, vocês entendem que a nossa mente, ela nos separa dos animais? A nossa mente, o coração também, né? O coração, os cachorrinhos chegam perto, ali, você queixa, nem discutir isso aqui. Mas a nossa mente, que é capaz de dominar sobre todas as coisas no mundo, que levou o homem para a Lua, está querendo levar para Marte. A nossa mente, ela é muito preciosa para o Senhor. E Ele está dizendo a você o que está na sua mente. Então, tenha isso como uma regra para você. A palavra diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A sua mente, minha gente, ou seja, o que você crê, o que você acha importante, ela que governa seus pensamentos, suas emoções, suas decisões. Então, é muito importante que você controle o que vai na sua mente. E você, assim, muitas vezes concede pessoas buzinando no seu ouvido, dizendo coisas que não deveriam, maus conselhos. E isso você não pode permitir para a sua mente. Às vezes, na telinha, você fica ali, ó, na mídia, meu Deus, a guerra, tem a guerra ali em Israel, é muita gente morrendo, ai, 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 está chegando perto e é o fim do mundo, é o fim do mundo, o mundo está se acabando. Aí eu fico aqui me acabando. O mundo, a gente só sabe que Deus vai tomar conta do fim do mundo também, viu? E eu estou aqui preocupada com não sei o que, o assalto, agora teve 30 assaltos, e a doença está espalhando por aí. Aí eu fico aqui, ligada aqui, estou deixando tudo isso poluir a minha mente. Mas Deus disse: isso é puro, isso é amável, isso é correto, isso é de boa fama, isso é digno de louvor. Às vezes você vê uma pornografia. Ai, que coisa horrível, coisa. Opa, que fulano, coisa horrível. Aí você vai propagar aquele negócio que é horrível. Meu Deus, você não só deixa aquilo entrar na sua cabeça, como você faz a propaganda daquele negócio. Não é assim. Eu vou deixar dois versículos aqui, se você quiser, anote aí, porque são muito importantes. Um é o meu queridinho, que é muito importante, é muito chave. Romanos 12:2. Não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente.
Muito importante esse versículo. Transforme-se pela renovação da sua mente. A gente não pode pensar como o mundo ao nosso redor. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Isso é uma coisa básica. Isso protege você, guarda você, fortalece você e faz você caminhar nos caminhos do Senhor. Outro versículo, o primeiro, lembra, foi Romanos 12, 2. Segundo versículo, 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5 diz: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para tornar o pensamento obediente a Cristo. Gente, isso aqui dá uma palestra inteira, mas nós não vamos falar nisso, porque está lá fora em 2 Coríntios, não está aqui. Vamos para o versículo seguinte, né? Então, o que é que ficou no versículo 8? A gente precisa meditar de forma intencional naquilo que edifica, não na violência, não na miséria, não na desigualdade, nas calamidades do mundo. O que você puder agir em cima, você para e pensa, Senhor, tu queres que eu interfira aqui? Tu queres que eu vá ali? Tu queres que eu faça aqui? Dê um suporte? Aí você vai agir na direção de Deus, mas você não precisa se martirizar pelas coisas sobre as quais você não tem controle, tá? Agora, versículo 9. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Lembra daquela história? Paulo diz aqui de novo para os filipenses: me imitem, sejam meus imitadores. Por que ele está dizendo isso? Porque ele se acha o máximo? Não, porque havia muitos falsos profetas. Havia muita gente dizendo é assim, é assim, é assado, é assado, é assim, é assim. E Paulo está dizendo, olhe para mim. E aí, lembra que ele falou lá, a gente anotou aí 1 Coríntios 11, 1. Essa é fácil, né? Porque é tudo um. 1 Coríntios 11, 1 diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é porque eu sou o máximo, é porque eu imito a Cristo. E aí, você me imitando, você está imitando a Cristo. Então, olhe para mim, né? Se você precisar de um exemplo, não olhe para os exemplos errados. Cuide do seu exemplo, minha gente. É bom a gente ter uma liderança, a gente ter uma figura de você dizer assim, eu vou perseguir, eu quero que essa pessoa tenha, pá. Mas cuidado com quem é o seu modelo, né? E Paulo está dizendo aqui nesse versículo 9, tudo que vocês aprenderam de mim, o que você recebeu de mim, o que você viu ou ouviu eu falando, dizendo, fazendo, faça isso, me imite. Você vai no caminho certo. Cuide de quem você imita, né? Porque, olha, tem muita gente por aí, eu quero dizer para você, presta atenção. Muita gente é cristão papagaio, né? Cita verso, como, assim, a vida é uma coisa, mas cita versículo, cita frase dos outros, cristão papagaio. Ah, essa frase maravilhosa. Não mudou nada na sua vida, no seu exemplo. Tem um cristão observador, né? Fica observando o culto, a reunião de oração. Faz aqui uma oração. Não, agora não. Aí fica ali, né? Só observando. Aí tem um observador ativo, que eu chamo. O observador ativo é aquele que vai para as conferências, nem se mexe, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Parece que tem muita coisa acontecendo. Cuidado para não ser um observador ativo. Ativo, né? Que eu chamo. E tem ativista. Aí tem aquele que faz alguma coisa assim, trabalha em evento, trabalha em ministério, mas os valores, os pensamentos não condizem, né? O jeito de tratar o outro não condiz com a palavra de Deus, com a pessoa de Deus. A gente precisa, preste atenção no texto, praticar tudo o que a gente aprendeu do Senhor, praticar a palavra de Deus, fazer o que é certo e fazer pelo motivo certo, sem ser ativista, fazer alguma coisa, não ficar sentado no banco, fazer alguma coisa, mas fazer com a mente de Cristo. E aí, a paz que Jesus deixou, ela vai habitar, né, em você. E aí, agora um trecho bem interessante aqui, que também traz espaço para
Mal entendimento se pegado isoladamente. Então, por isso que eu estou lendo o trecho para ter o contexto, tá? Versículos 10 a 14. Eu, se fosse você, marcava isso aí, porque nesse quadradinho, né, as coisas estão falando, né, do mesmo assunto. Versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo tudo ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Gente, versículo 10. Paulo sabia que os filipenses se preocupavam com ele, mas ele disse: fica tranquilo, fica tranquilo, eu estou de boa, eu estou preso aqui, eu posso estar doente, eu posso estar encarcerado, né? Mas eu estou de boa, então não se preocupe, eu sei que vocês estão aí preocupados comigo, né? E não tinham oportunidade de estar aqui, né? Só agora vocês puderam demonstrar isso, mas fiquem de boa, fiquem tranquilos, né? Ele diz: eu me alegro grandemente no Senhor, porque vocês renovaram o seu interesse por mim, né? Tiveram a oportunidade de mandar por Epafrodito aquelas ofertas, né? Que ele tinha recebido. Versículo 11, Paulo não tinha expectativa que a igreja iria sustentá-lo sempre. Ele diz: olha, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, né? Eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. E aí, no versículo 12, Paulo fala claramente o que é que ele quer dizer com aprendi a adaptar. Ele diz: eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Ele diz: eu sei o que é estar bem alimentado e sei o que é estar com fome. Eu sei o que é ter muito e eu sei o que é passar necessidade. Então, Paulo está dizendo: eu experimentei isso e eu experimentei aquilo, mas aí ele diz no versículo 13, que é esse que eu falo, assim, que é muito conhecido e mal interpretado. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso tudo, eu sou todo poderoso. Ele está dizendo eu sou todo poderoso. Não, ele está dizendo assim, eu tudo posso enfrentar. Qualquer coisa, o que vier, tem problema. Eu posso enfrentar tudo naquele que me fortalece. Isso não quer dizer que às vezes ele está fraco mesmo, mas é Deus que o fortalece. Percebe? Todo o contexto ele nos ensina a interpretar esse versículo 13 do jeito certo. Não é eu tenho a força, eu tenho o poder. Não. É tudo posso nele. Tá assim, eu tudo posso nele. Tá assado, eu tudo posso nele. Tá de todo jeito. É isso que ele está dizendo antes no contexto. Porque às vezes, gente, a gente sente uma dificuldade. E aí a gente centra em nós mesmos a responsabilidade de sair daquela dificuldade, ou passar por aquela dificuldade, quando a gente deve recorrer a Deus. E aí, o que que acontece? Às vezes a gente está numa boa, forte, e não sabe passar por ela. Isso é dificuldade de muita gente, sabia? Às vezes ter sucesso. Você está no sucesso e significa que você está pronto para cair. Cuidado, porque às vezes você cai avareza, tenho muito dinheiro, mas não dá para dar, não, porque ninguém sabe dia de amanhã, né? Cobiça, eu tenho, mas eu quero mais. Preguiça, ai, acho que hoje eu vou me coçar aqui, não vou nem para o culto. Aí, né? Falta de compaixão, eu perco, né, a empatia de ficar no lugar do outro. Às vezes orgulho, às vezes vaidade. Minha gente, é tanto perigo de estar, entre aspas, bem, que eu não sei se é melhor estar bem ou estar mal, viu? Às vezes a gente diz assim, a palavra de Deus diz quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Sabe por quê? Porque quando eu estou fraco, eu vou recorrer a Deus, né? O Senhor me ajuda aqui, que eu estou precisando. E às vezes quando eu estou forte, eu não estou precisando de Deus tanto assim na minha mente.
Cuidado aí, né? A gente precisa ser capaz de enfrentar tudo, mas sempre no Senhor. O versículo 15, vamos seguindo rapidamente aqui para o final, eu já sabia que ia dar um toque. Vamos lá, versículos 15 a 18. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo, ele não se esqueceu, minha gente, o suporte da igreja de Filipos, quando ele estava em outra cidade, né? Ele fala aqui de Tessalônica, quando ele estava lá, a igreja que suportava ele era a igreja de Filipos, né? Eles eram parceiros na obra de Paulo. E esse aqui não é um momento, né? Aqui agora de dízimos e oferta, mas olha, poderia ser, presta atenção no que eu vou falar aqui, versículo 17. Ele diz: o que pode ser creditado na conta de vocês. Minha gente, existe sim um banco celestial, onde as nossas boas ações geram galardões, que você pode dizer assim, eu faço um investimento ali e eu recebo dividendos, né? Doações são creditadas, ações são creditadas, né? Provérbios 11:24 diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Eu insisto com vocês, não é momento de dízimos e ofertas, mas é momento de doutrina cristã. Está escrito na palavra: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Tem um bocado de coisa aí de semeadura e colheita e pá, que a Bíblia fala e é coerente com tudo isso, não sei o quê. A gente não tem tempo para pregação aqui, mas minha gente, é melhor dar do que receber, é o resumo de Jesus por aí, tá? Entenda isso. Nós nunca, nunca poderemos dar nada a alguém que não tenhamos recebido de Deus, que Ele tenha dado muito mais a nós, antes ou depois, sabe? Antes, às vezes, você diz assim, o que vem depois? Eu fiz isso, não aconteceu nada, já aconteceu antes. Já aconteceu antes, porque só você dá, já quebra o paradigma do seu coração. Pode crer nisso, viu? Eu podia passar aqui o dia todo falando, mas vou adiante, porque está muito avançada a hora. Versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. De novo, outro versículo de Provérbios 11:25 diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Será que eu coloquei o mesmo aqui? Deixa eu ver aqui. Não, um foi 24 e o outro foi o 25, né? 2 Coríntios 8, 1 a 15, eu não vou ler aqui nem cobrir aqui. Ele fala claramente, né? Não apenas da contribuição, mas também do entendimento da graça que leva à contribuição. Eu vou ler rapidinho, somente 4 versículos, 1 a 4, mas é muito mais. Minha gente, de novo, 2 Coríntios 8, você vai ler em casa sozinho, de 1 a 15. Eu vou ler aqui de 1 a 4. Presta atenção. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia.
No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram, preste atenção, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Vou parar por aí, porque realmente eu não sei, né? Se você está familiarizado com aquela história da viúva, lá em Segunda Reis, é uma história fascinante, né? Da viúva que tinha assim o último golinho para fazer ali para ele o filho para morrer, e depois não tinha caneca para segurar o monte de óleo que Deus estava derramando, né? Pagou todas as dívidas, gente. Ai, muito espaço para isso aqui. Mas vamos prosseguir para a conclusão, né? Filipenses 4:20. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Paulo está concordando com ele mesmo. Esse amém é uma concordância, né? Ele está dizendo assim: eu quero que isso aconteça, que a glória, né, seja dada ao Pai, né? Paulo sabia que apesar dele ter realizado muitas coisas, essas coisas só foram possíveis, minha gente, só deram fruto permanente pela intervenção de Deus. A gente tem que ter consciência disso. E aí eu vou fechando agora com os versículos 21 a 23. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém, né? E aí, só o último comentáriozinho, Paulo diz assim: todos os santos enviam saudações, né? Falando que santos são os separados, aqueles que já foram separados como nós, né? Ele diz, especialmente os que estão no palácio de César. Significa que havia santos no palácio de César, lembra? Ele estava preso, mas ele estava evangelizando naquele lugar, né? Havia separados, havia crentes convertidos naquele lugar. Isso é realmente o fechamento de uma carta maravilhosa. E agora vamos com vocês, minha gente. O que vocês têm a dizer a respeito de tudo isso? Vai, Aninha. Bom dia! Ai, Kátia, essa leitura aí, esse capítulo, bom dia a todos aí, né? Essa leitura de Filipenses, assim, eu fiquei lendo aqui, meu Deus, o que é que a gente fala disso? Que é isso, isso? Aquela carta, assim, que é autoexplicativa, né? E tem vários versículos, assim, que a gente ama, né? Assim, meu Deus, esse dos pensamentos, para mim, é algo que eu tenho tentado aplicar, sabe? Não só assim, é muito bonito isso. Tudo que for verdadeiro, tudo que for bom, tudo que for louvável, isso que ocupe a minha mente. Mas não é só um versículo assim, é algo que a gente precisa aplicar na nossa mente, sabe? Aplicar mesmo, assim. Pensar o que eu estou pensando. Por exemplo, se vier um pensamento, né? Então, esse pensamento vai me trazer esperança. Esse pensamento é algo bom, é algo louvável. Eu estou tentando fazer isso. Eu não estou dizendo que eu consigo, não, sabe? Passa muita coisa ruim na minha mente. Mas, assim, eu quero aplicar isso. Eu quero pensar assim, Deus, isso que eu estou pensando daquela pessoa, isso é bom, isso é louvável, isso está edificando, isso é uma mentira, isso é um engano. Por que eu estou pensando isso, sabe? É a gente exercitar mesmo isso, né? Não só achar o versículo bonito, né? Esse também da ansiedade, a mesma coisa, né? Por que eu estou ansiosa, Deus? Se o Senhor diz que eu preciso apresentar aqui todas as minhas preocupações, todas as minhas ansiedades, né? Então, assim, são leituras, mas que a gente precisa trazer para aplicação na nossa vida, né? E aí, por fim, aqui tem uma música, depois eu posso até colocar lá no grupo da comunidade, que é uma música de Tamires Garcia, que o título dela é Mais Que Tudo, e que ela fala justamente esse versículo 12, 13, né? Ela fala,
sobre a gente saber experimentar viver perdas, viver falta, viver escassez, e viver também bonança, viver grandes coisas, Para viver, você na enfim, escola bíblica está terminando para começar a trabalhar. Eita, acho que eu tô... Silvio. alguém entrou aí. Não, Mas paguei. assim, em todas as coisas, né? A gente, em todos os momentos, a gente ter Jesus, a presença dele. Porque não adianta nada. Assim, ela fala isso na música e é isso que esse versículo fala, né? Olha, eu sei viver escassez, eu sei viver no bom, eu sei viver. E tudo isso, o que importa é ter a presença. A presença. Se eu tiver a presença de Jesus, eu tenho tudo, né? Então, é isso também. Ó, essa carta é para a gente botar assim na geladeira e ficar lá olhando todo dia. A gente fala muito de Maravilhoso. Paulo, né? A gente fala muito de Paulo, naquilo que ele fez, no que pregou, no que constou, plantou igreja e pá. Mas a gente não fala muito de Paulo açoitado, apedrejado. Gente, teve cidade que ele foi colocado para fora como morto. Deixaram ele lá como se estivesse morto. Ele não foi um parque de diversões. Quando ele escreveu isso, ele estava preso. Essa altura ele estava preso no palácio, mas ele esteve preso no piso inferior, no lugar onde passava o esgoto. Paulo realmente, a vida dele não foi flores, de jeito nenhum. É porque a gente não explora muito isso, mas a vida dele foi muito difícil. Mas você não pega, você só pega ele cantando lá, porque a reação dele àquilo ruim é algo que verdadeiramente ele buscava, né, de Deus. Você está cantando num frio, na sujeira, no mau odor, né, assim, louvando ao Senhor, significa que você está vivenciando o reino e não as circunstâncias ao seu redor de uma maneira muito intensa. Isso é essencial mesmo. Alguém mais aí, minha gente? Eu corri que só para dar tempo de vocês se colocarem. Vamos lá. Oi, minha gente. Bom dia com alegria, vamos dizer assim. É muito bom receber essa palavra. Toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, ele diz: Isso é para você e é para cada um de nós. É impressionante isso. Eu acho que a gente se apropria da palavra de Deus, e faz toda a diferença. Mas esse versículo que é conhecido por todos, que é o 4: Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Isso é uma ordem, não é? Então, foi você ressaltou isso, eu achei isso massa, porque é, é, essa alegria é muito maior, muito mais profunda do que as circunstâncias. E isso que a Aninha acabou de dizer também, que a prática disso é que faz toda a diferença, porque quando a gente está ouvindo, é tão óbvio, é tão lógico, vem o amor do Deus, mas a prática é o dia a dia, quando você não está bem, ou você está ouvindo aquela palavra horrível que você colocou, que você está ouvindo, olha, está ruim, está ruim, está ruim, e aí você está ali e você toma posse dessa palavra e dizer, Senhor, mas tu me protege, tu protege essas pessoas, mas tu tá na frente disso tudo e dá uma alegria que excede e a paz que excede qualquer entendimento, né? Isso faz toda a diferença, é você fechar os olhos e tá com Deus, assim. E é essa alegria é que você não está só. Eu acho que é, para mim, uma das coisas práticas, assim, que eu faço, né? E que me ajuda muito é fechar os olhos assim, eu não sou mais eu sou nós. Então, vem Meu aqui, marido porque sabe disso. eu disse, eu não tô só. Então, a minha alegria é ter a ti. O que seria de mim sem a tua presença? Então, é isso que eu queria compartilhar, porque eu acho que isso me ajuda em momentos assim muito difíceis. E aí eu sinto, meu Deus do céu, glória a Deus, o que seria realmente de mim sem a tua presença e a tua proteção e o teu amor. Então, assim, esse versículo, esse capítulo de Filipenses fala muito alto no meu coração
E acho que todos deveria ser um capítulo também de bolso das pessoas, porque ele mostra quão profundo é estar em Cristo. Eu concordo com você. Agora a gente tem que ver que há uma teologia por trás disso, né? Há uma teologia. Aí às vezes a gente quer pegar o faça isso, mas não sabe o porquê. E por que a gente não sabe o porquê? A gente não tem a motivação de praticar aquilo, sabe? De buscar aquilo intencionalmente. Porque a gente não sabe da importância essencial, né, daquilo na nossa vida. Alguém mais aí, minha gente? Cadê vocês? É, eu quero falar Fala, é, Aninha. essa questão do nós, né? Eita, Jesus, como tu tem trabalhado comigo. Não é fácil, né? E o que vem muito, né? E eu fico pedindo muito a Deus, né? Os pensamentos, Senhor, renova a minha mente, né? Isso não é de ti, isso eu estou julgando, é uma batalha, né? É uma batalha constante, porque não é fácil, né? Não é fácil é fazer a vontade de Deus, mas a gente sabe que o Espírito Santo nos fortalece. E cada vez mais que eu me sinto fraca, né? E é nesse momento, né, que Paulo sempre a gratidão no nosso coração. É isso que eu tenho é, percebido que Deus tem trabalhado. Não, não é fácil, né? De você se despir do velho e colocar. E Deus falou muito assim, uma das conferências, tu és nova criatura, mulher, né? Eis que tudo é novo. Novo em quê, né? Em algumas atitudes, né? E, assim, o orgulho, né? Às vezes a gente diz, não, aqui eu não vou pedir porque isso daqui eu posso naquilo que me fortalece, né? Então, assim, é de glória em glória, né? E ontem, até uma amiga disse, Ana, a ansiedade é fogo. Eu digo, é mesmo, né? E eu tenho colocado, né? Assim, né? Eu digo, Senhor, tudo é no teu tempo. O teu tempo é o tempo perfeito. Eu Amém. sei que as promessas vão se cumprir, né? Não é na minha vida, né? Mas no que tu tens, né? Reservado para cada um de nós, né? Se tu colocasse, né, aquela pessoa é justamente porque tu tá trabalhando na minha vida, né? Hum, Se hum, trabalhando no sentido assim, né, de ser ministrada e também de fazer, né, de ser usada, de ser instrumento. Então é isso, né? O meu nome é Ana Cristina, né? Então às vezes eu não sabia porque eu não gostava muito de Ana Cristina. E depois Deus trouxe, é uma besteirinha, né? Mas Deus trouxe a minha memória, dizer, eita, toda vez que minha mãe me chamava de Ana Cristina, eu ficava chateada, mas era porque eu estava pisando na bola, né? Então, assim, né? A disciplina, né? Dos pais, né? É sempre pensando no melhor, embora que nenhum é perfeito, né? Mas é isso, a disciplina do Senhor, né? A disciplina do Senhor. Então, o nome da gente é muito. Então, hoje eu louvo a Deus pelo meu nome. Às vezes, Ana, não sei o quê, todo mundo me conhece. Mas eu quero Ana Cristina mesmo, viu? ah, tá ótimo, Ana. Tá joia. Ana Cristina, sem culpa. Vamos lá, estamos na nossa hora, pastorzão querido. Fala aí sem sotaque, tá atenta. Bom dia, gente. Coisa boa estarmos aqui, né? E diante dessa palavra aí, né, tão especial, né, fechando essa carta de Filipenses, e quando fala trazer para a prática todas essas coisas, né? Colocar na prática, tirar da teoria, só tirar da, da assim, de uma possibilidade para efetivamente ser uma realidade, né? Isso é muito bacana. Inclusive no dia de hoje, né? Um dia especial. Hoje é o dia da Bíblia. Então, hoje, como o dia da Bíblia, estava até escrevendo aqui
agora uma mensagem sobre a Bíblia precisa ser tirada do armário, e como diz o salmista, diz assim, ela tem que ser guardada no coração. Guardei a palavra no coração. Então, guardar ela no coração e a própria palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se a gente tiver com as escrituras, né, no coração, a gente vai falar dela, não necessariamente como, né, e como Kátia bem falou aí, não é citando versículos e textos, não, é com os princípios que ela traz para cada um de nós. É muito bacana isso. Vamos lá, então. Temos um dia aí pela frente. Vamos, Deus abençoe. Um ótimo domingo, né? Estamos nos aproximando aí do Natal, desse tempo maravilhoso. Muitas coisas estão sendo preparadas, né, na igreja, o alto de Natal, o evento profético. Gente, quem não se programou ainda, olha para esse dia 21, né, a gente sair lá da igreja, vamos fazer um impacto ali na nossa região, tá? E vai ser um momento muito bacana. Vamos orar então aqui. Deus abençoe vocês. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, pelo dia de hoje, pela oportunidade que tu nos dá, Senhor Deus, de viver o teu melhor. Queremos sim, Pai. Sabemos que podemos, como Paulo disse, podemos estar e passar por todas as situações, porque temos uma segurança. Tu estás conosco. E contigo, Senhor Deus, nós podemos todas as coisas. Muito obrigado pelo dia de hoje. Que a tua paz esteja em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastorzão. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Quem Deus está em abençoe, Recife, gente. quem não está, Amém. a população. Gente, lembrando a vocês, foi o último Apegando-se às Escrituras de 2023. Agora a gente vai dar um break, né, para todo mundo estar curtindo aí as visitas de Natal, as ceias, as celebrações. Cuidado, moderação é uma palavra importante nessa época, né? Mas alegria, alegria e muita alegria. Amém. A gente se vê de novo em 2024, amém? Feliz Natal! Amém. Obrigada, Catita. Beijo. Beijo.